Olá pessoal, espero que você vá bem. Eu sou o Dr. Nelson Barradas, falo aqui da Estância Terra Prometida, um lugar onde a gente ensina a tratar a parte física, a parte emocional e a parte espiritual. Então, sou fisioterapeuta de formação, tenho formação em psicanálise e mais de 23 anos de experiência na área de saúde, inclusive já fui secretário de saúde, né? Como fisioterapeuta, tive vários liderados médicos, odontólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, assistente social, né? Enfim, o que eu quero falar com vocês é sobre a importância da anamnese na abordagem inicial como paciente. O que é anamnese? A anamnese clínica. A anamnese, ela é fundamental no processo de investigação do problema do paciente. Ou seja, ela é fundamental para o diagnóstico. E diagnóstico significa identificação do problema. Então, existe o diagnóstico médico, existe o diagnóstico funcional, existe o diagnóstico odontológico, psicológico, fonoaudiológico. Ou seja, todo profissional de saúde, ele tem o seu diagnóstico. E por que o motivo de eu estar fazendo esse vídeo para vocês? Porque, infelizmente, pessoal, a cada dia, a cada momento, parece que os princípios básicos, né, os princípios fundamentais, éticos da profissão, né, do profissional de saúde vão se perdendo, né, a essência da profissão vai se perdendo. E não é à toa que o mundo está se escandalizando com a forma que o Brasil está lidando com essa pandemia, né? A começar pelo Ministério da Saúde, que não tem um profissional médico, né? Ou não tem um profissional de saúde de frente. Então, é assim, para o mundo que eu quero descer. Como é que o Ministério da Saúde não tem um profissional de saúde, né? Teoricamente, essa ordem seria o médico, né? Por estar no topo da pirâmide, e não no sentido, todo profissional de saúde ele tem a sua importância, mas existe um tripé na saúde. Você observa em um hospital, né? Você tem o médico, o enfermeiro e o fisioterapeuta, diretamente ligado com o paciente. Então esse é o tripé. Normalmente o médico é o chefe da equipe, mas cada vez mais se preconiza a equipe interdisciplinar, multidisciplinar. Na realidade, essa equipe se interage, né? Um auxilia o outro, esse é o conceito. Mas eu estou falando de anamnese por quê? Porque parece que está se perdendo os conceitos, né? O indivíduo vai pedir ajuda ao profissional de saúde e muitas das vezes nem se pergunta o problema do paciente, já vai se pedindo exame. Ou seja, está se invertendo a ordem do processo de investigação do paciente. Ou seja, se o profissional de saúde não consegue identificar, não consegue qualificar, não consegue quantificar o problema desse paciente, será que essa medicação vai surtir efeito? Será que essa abordagem fisioterapêutica vai surtir efeito? Fonoaudiológica, psicológica, psicanalítica? Então, assim, eu fico até constrangido de estar tendo que fazer um vídeo para reforçar isso,
Isso vai servir tanto para você profissional ou que quer ser profissional de saúde, quanto para você que é paciente. Porque tanto na minha rede social, Facebook, essa página do YouTube, o WhatsApp, cada dia que passa são as pessoas perguntando mais, sabe, as pessoas sofrendo com cirurgias que não eram para ser feitas, né? com amputações que não precisariam serem feitas, com diagnósticos errados. E aí a Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo. Ou seja, se o diagnóstico não é feito com precisão, o tratamento também não vai ser feito com precisão. Então, se você é um paciente, exija que você seja avaliado dignamente. E aí eu quero te explicar o que é essa anamnese. A anamnese é a história clínica sua. O profissional que está te avaliando, seja ele médico, psicólogo, fisioterapeuta, enfermeiro, que costuma fazer muita a triagem no hospital, numa UPA, faz a triagem justamente para levantar isso, essas causas. Ele tem que te perguntar uma coisa chamada queixa principal. Depois ele tem que perguntar a história da doença atual. Depois ele tem que te perguntar a história patológica pregressa. São doenças que você teve ou ainda tem. Muitas das vezes é por isso que a medicação que o médico passa para você, muitas das vezes, dá problema. Eu mesmo, como paciente, já aconteceu comigo. Do médico perguntar, você não precisa fazer pesquisa na próstata não, porque você só tem 35 anos. Na época, né? A época, agora eu vou fazer 47, ou seja, 12 anos atrás eu como paciente, aí eu virei para ele e falei, o senhor tem certeza? Acabei de perder meu pai agora com câncer de próstata. Aí ele, mas você não falou nada. Eu falei, mas você não perguntou, pô. Ou seja, história patológica pregressa, eu preciso entender as doenças coexistentes. Na fisioterapia a mesma coisa. Eu preciso saber se você é hipertenso, porque na hora que eu fizer um exercício terapêutico com você, eu posso aumentar essa pressão. Eu não devo fazer exercício isométrico, porque aumenta a resistência vascular periférica e aumenta a tua pressão. Eu preciso fazer exercício terapêutico concêntrico e excêntrico. Então note a importância de uma anamnese, a importância de se conversar. Aí o profissional vai e já vai direto para o exame. Eu quero dizer para você, paciente, né, que às vezes o paciente também acaba distorcendo, mas eu entendo, o paciente é paciente, quem tem que ter esse discernimento é o profissional. Às vezes você acha que é o exame, você fica às vezes até chateado. Poxa, mas eu fui lá, não pediu nem o exame. Mas se ele fez uma boa anamnese, que é a entrevista clínica com você, depois eu vou gravar um vídeo sobre a importância do exame físico. Ele fez o exame físico em você, ele tem 80% de chance de fechar o diagnóstico. Então, esse profissional sabe que não deve te submeter à radiação desnecessariamente. Então, ele fez certinho. E é por isso também que eu estou gravando isso. Porque eu percebo que os meus pacientes que chega na primeira consulta já quer tratar e eu fico 1 hora fazendo a avaliação. E ele fica às vezes sem entender. Aí depois no final ele agradece, ele caramba, é mesmo. E às vezes na própria avaliação você já dá uma dica, já faz uma manobra e ele melhora. Então, profissional de saúde, não dê mau exemplo, faça anamnese. E antes da anamnese ainda tem identificação do paciente. Eu vou gravar um outro vídeo falando sobre isso. Então, resumindo, a anamnese é a entrevista clínica que o profissional de saúde faz para contigo, paciente. Ele tem que te perguntar coisas básicas, como queixa principal, que é o que você está sentindo, história da doença atual, quando aconteceu, quando começou, quanto tempo já tem, se você está fazendo uso de medicação, se é recidiva,
se está acontecendo de novo. História patológica pregressa, ele tem que perguntar doenças ou cirurgias que você tenha feito anteriormente. Ele tem que perguntar se você tem alergia a alguma medicação. Ele tem que perguntar se existe alguma coisa que você fez ou faz que desencadeiam aqueles sintomas. Se for na área da emocional, por exemplo, quando você fica estressado, quando você pensa em alguma coisa. Então, vou resumir esse vídeo dizendo: profissional de saúde, faça a sua parte, faça a sua avaliação completa, identificação do paciente, anamnese e exame físico. O exame complementar, o nome está dizendo, exame complementar, raio-x, ressonância, tomografia, é exame complementar. É exame complementar, complementa a anamnese e o exame físico, nunca ao contrário. Nunca ao contrário. E a gente vê cada aberração aí, né? O problema é músculo esquelético, o problema é de partes moles e se solicita raio-x. Raio-x só pode ver osso. Então, vou terminar dizendo: profissional de saúde, faça a sua parte. Por mais que o paciente relute, faça a sua parte. Porque hoje em dia, o pessoal já vem sabendo, já pegou informação na internet, esse tipo de informação que eu estou dando. Ele já sabe muitas das vezes o que ele tem, ele já traz artigo, ele já filma, né? Já entra alguém filmando, eu estou fazendo esse vídeo do meu celular. Então existe muita prova contra você. Então a avaliação, a anamnese te respalda. Eu estava falando com um amigo meu há pouco tempo, também vasta experiência, que nem eu. Por que será que nós nunca fomos processados por um paciente? Porque nós sempre fizemos o que a ética, o código de ética diz. É ter empatia pelo paciente, é se colocar no lugar dele. E eu falo isso aqui como profissional de saúde, como paciente. Eu já passei por tudo que você possa imaginar. Eu já fiz várias cirurgias, eu já passei por unidade de tratamento intensivo, eu já tive septicemia, eu já fiz transfusão de sangue, já me arrancaram um rim. Então, eu tenho experiência dos dois lados. Hoje, profissional de saúde, você é o profissional, amanhã você pode ser o paciente. Então, não faça com o outro o que você não quer que faça contigo. Isso é empatia. É se colocar no lugar do outro. E eu não precisava estar falando isso, porque quando a gente faz o juramento, a gente está dizendo isso, né? Então, profissional de saúde, faça a sua parte, avalie, explique o paciente por que você está avaliando. E paciente, exija uma avaliação digna, independente se é consulta particular, se é consulta pública. Pare de falar que é consulta de graça. O serviço público nós pagamos, é outra distorção, ninguém está fazendo favor para a gente no serviço público não, nós estamos pagando, e é muito desagradável eu como secretário de saúde ter entrado em consultório médico para chamar a atenção de profissional que não estava atendendo o paciente, é muito desagradável, porque tinha uma cota de atendimento, ele achava que tinha que atender porque é serviço público. No consultório particular dele ele atende 50, no serviço público ele quer atender 20. Então, paciente exija. Isso aqui é um primeiro vídeo, continue acompanhando a gente, tá? Deixa aí tua curtida, se inscreve no canal e deixe seus comentários que a gente vai trocar. Eu sempre peço, deixa seu comentário com carinho, com educação, com respeito, senão eu vou te denunciar para o YouTube. Ontem mesmo foi desagradável, mas eu vou denunciar, vou te bloquear, e a ideia aqui não é essa. Sou um profissional, uma pessoa muito séria, a serviço do próximo, que é o meu irmão, e a serviço do reino de Deus. Então, eu faço o que é o certo, por isso que Deus está me incomodando para fazer esse vídeo. Então continue acompanhando aí que eu vou dizer qual é o caminho que o profissional de saúde tem que fazer para poder te ajudar.
Por isso que muitas das vezes ninguém sabe, não sabe a doença, não sabe qual é a minha disfunção. Por quê? Porque não avaliaram. Aí fica empurrando com a barriga, tá bom? Um abraço, não me queira mal, estou aqui para te ajudar. Como eu disse, eu sou o doutor, professor Nelson Barradas, pastor também. Então, meu ministério, eu trabalho com a parte espiritual, emocional e física. Então, eu trabalho nessas 3 dimensões e estou aqui para te ajudar no que eu puder nessas 3 áreas. Um beijo, Deus te abençoe, fique na paz.